Olá pessoal, tudo bacana? Olha, nós estamos aqui hoje num estudo bem improvisado para fazer nossa domingueira do leão. Quem vai estar conosco é o Mackenzie e eu vou convidar você para juntos fazermos aqui uma oração. Vamos? Deus Pai amado, que bom Senhor que vivemos hoje, que vivemos até hoje e que viveremos sempre. Que bom que as tuas bênçãos nos alcançam, nos envolvem, nos fortalecem. Que bom, Senhor, que temos a Ti. Agradecemos muito pela vida e por todas as bênçãos que nos chegam. Teu amor invada nossas almas, para que sejamos bons como devemos ser bons. Que assim seja. Então é isso, estamos aqui hoje sem muita delonga. Vou passar aqui para o Mackenzie Melo, que está lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele disse que veio retribuir a gente, os nossos convites, e que bom, ele está aqui conosco, tá bom? Então vamos lá, vamos passar aqui a palavra para o Mackenzie. Um abraço em todo mundo. Boa tarde, minha gente. Tudo bem? Estou eu mais uma vez aqui. Me chamo Mackenzie Melo. Espero que estejam todos muito bem, que o dia esteja sendo proveitoso, que este fim de semana tenha sido especial e que Jesus possa continuar nos abençoando sempre. Fui chamado mais uma vez para contribuir aqui, para aprender junto com todos, a refletir sobre a mensagem do Cristo, a mensagem do Espiritismo, a mensagem consoladora da Boa Nova, e sou muito grato pela oportunidade que tive, que tenho e que espero sempre ter, enquanto forças me forem dadas para continuar dando de volta um pouco daquilo que a gente aprendeu, tem aprendido, tem vivenciado nesta vida, nesta oportunidade, nessa reencarnação, de retribuir, de dar a minha contribuição e a minha retribuição ao Espiritismo e ao Cristo que tanto me dá, né, ajudando este mundo a se tornar um mundo cada vez melhor. Estou aqui eu no inverno do hemisfério norte. Eu moro em Massachusetts, nos Estados Unidos. Acho que todos muitos já devem ter me visto aqui pelo Leão. De vez em quando acabo aceitando o convite de Lucila, de Painho, Jacó, né? Jacó Melo, para estar aqui com vocês. E hoje estamos aqui mais uma vez, neste domingo, dia 26 de janeiro, né, de 2025, para conversar um pouquinho sobre o Evangelho. E o tema de hoje, o tema que escolhi para a gente refletir, é um tema que se intitula retribuição. Vou colocar aqui embaixo por um pouquinho para vocês poderem visualizar, né? E eu preparei um slide, não tem muitos textos, para a gente poder seguir um certo roteiro, um certo caminho, para a gente refletir um pouco sobre o que é essa retribuição da qual eu decidi falar hoje, decidi conversar aqui hoje. Essa nossa reunião de hoje, ela não é ao vivo, vamos dizer assim, né? Eu não estou aqui neste exato momento com vocês, então eu não poderei interagir com vocês, infelizmente, mas eu sei que caso alguém tenha algum comentário, depois eu acabo passando por aqui, dando uma olhadinha nos comentários para poder enriquecer e me enriquecer também junto com vocês. Espero que esteja tudo bem aqui no som, na imagem, né? E que a gente possa seguir bem. Então, retribuição, né? Como eu disse, tem um pequeno PowerPoint com alguns slides aqui para a gente poder ir seguindo um certo roteiro. Então, estamos aqui no Leão, né? E coloquei esse presentezinho aí exatamente por isso, né? Porque quando a gente entende bem, né, o que é retribuir, né,
dentro do conceito evangélico, dentro da mensagem do Cristo, a gente percebe que tudo que a gente der de volta deve ter um conteúdo de presente, né? Deve ter um conteúdo de algo que seja construtivo, de algo que seja agradável. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Nesse exato momento, acabei me lembrando de uma história que escutei quando muito novo, e já escutei meu pai falar sobre ela, ou citá-la algumas vezes quando eu era mais novo. Não lembro a última vez que eu ouvi, mas é uma história que aconteceu dentro de uma novela. E eu falo aqui de novela exatamente porque eu sou noveleiro e preciso confessar isso. Não assisto mais novela como assistia antigamente, o tempo, né, acaba nos tirando determinadas coisas e a gente acaba substituindo por outras, mas não deixei de assistir determinadas novelas, vamos dizer assim, né, quando assisto filmes, séries, que não deixam de ser, vamos dizer, mini novelas, mini histórias, algumas com tons mais jocosos, mais engraçados, outros com tons mais dramáticos e tal, né, mas todos com essa ideia de que a gente, né, visualiza ali dentro de uma ficção, às vezes dentro de uma ficção histórica, às vezes dentro de uma ficção completa, e às vezes dentro de algo mais documental, mais pautado numa história real, a gente acaba aprendendo com essas histórias, porque são histórias humanas, né? Queramos ou não, são histórias humanas. Tem muita gente que inclusive diz, né? Diz assim, é a vida imitando a arte. Né? Mas quando a gente conhece histórias reais e a gente vai atrás de histórias reais, a gente se surpreende tantas vezes e diz assim, nossa, isso aí daria um filme, isso daria uma novela. E aí a gente vê coisas em novela, vê coisas em filmes, em séries, assim, isso jamais aconteceria. E aí a gente se surpreende quando acontece na vida real, porque na verdade não é a vida imitando a arte. De verdade, somos nós, os humanos, né, que acabamos criando, né, a arte, e a gente acaba vendo coisas que são extraordinárias, tanto para o bem, muitas vezes, e infelizmente tantas para o mal também, né? Então, não tenho mais tanto tempo de assistir novela e tal, mas ainda assisto as minhas coisas, mas nessa novela específica, se eu não me engano, na novela Dona Beija, que passou muitos anos atrás na Manchete, é, é, tem uma cena que me chama muita atenção. Quando Dona Beija, por ser muito mal vista pelas pessoas ao redor, especialmente pelas mulheres, afinal de contas ela ali, né, era uma cortesã da cidade e muitos dos homens acabavam indo atrás dela e tal, e veja que não é apoiando nem defendendo determinados tipos de comportamento, é apenas literalmente comentando a história, né? E aí as pessoas algumas pessoas enviaram um presente para a Dona Beija, né? E esse presente, quando ela abre, quando ela recebe numa caixa muito bonita, muito bem embrulhada e tal, ela recebe aquele presente e na caixa de presente vem estrumo, né? Vem ali fezes de animais, todas, e ela se choca ali, né, naquele exato momento, né? E fica ali sem saber muito o que fazer, sem saber o que dizer, e a pessoa que entrega, se não me engano, até comenta e diz assim, isso aqui é o que você merece. Passa-se o tempo, né, e um dia ela tem a oportunidade de estar numa situação um pouco melhor, e aí ela tinha descoberto quem foi que tinha enviado aquele presente para ela, e ela devolve um presente para aquela pessoa ou para aquelas pessoas. E o presente que chega na mão das outras pessoas são rosas, né, são flores. E com elas vem um bilhete. Isso aqui é o resultado do presente que vocês me deram. Então, eu queria começar e de verdade, eu não tinha planejado essa história, mas à medida que foi falando, essa história voltou na minha mente, porque é uma representação muito significativa, apesar de ser teoricamente fictícia, pode ter acontecido de maneira semelhante, pode não ter acontecido com ela, mas acontecido com outras pessoas que terem feito coisas semelhantes,
né, de terem devolvido uma coisa com outra diferente, ou retribuído, né, de uma maneira diferente, me veio essa história na mente e eu decidi contar e começar com ela, porque é uma história que representa muito bem aquilo que a gente vai conversar hoje, sobre aquilo que a gente vai conversar hoje. Mas já já eu volto para essa história, porque eu queria, na verdade, dar um passo atrás e começar conversando com todos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque o Evangelho tem esse nome, inclusive, e eu fico imaginando, é, fico imaginando como foi que Kardec, não fico imaginando, porque a gente tem uma certa noção, mas fico pensando sobre a dificuldade, de um certo modo, de Kardec dar o nome a esse livro, né? Porque é interessante parar para pensar que imaginar que existirão sempre religiões e outras religiões, né? E na época de Kardec, apesar de o protestantismo já ter crescido muito, eram basicamente isso, né? O catolicismo e o protestantismo, os dois com visões muito semelhantes em muitas coisas, mas em caminhos diferentes, apontando coisas diferentes e tal. O protestantismo com bem mais liberdade no pensamento, vamos dizer assim, e o catolicismo num tradicionalismo muito grande, e entra o espiritismo, que não começa com o evangelho, né? O espiritismo começa com o Livro dos Espíritos, que é uma obra bem filosófica, cita, né, Jesus no meio do seu texto, mas o espiritismo não começa como uma religião, né? Então, inclusive, tem toda essa discussão, o espiritismo não é uma religião e tal, qual a gente não vai entrar na discussão aqui, mas certamente, no mínimo, o espiritismo tem um aspecto religioso, ou, como muitos preferem, um aspecto moral, um aspecto educativo, ético, né? Ético, moral, educativo, que nos leva a caminhar para o bem, né? Para o bem de todos. Então, o Espiritismo não começa como uma religião, como um livro religioso. O segundo livro também não é religioso, né, nesse sentido mais direcionado à religião como a gente pensa. E apenas no terceiro livro é quando a gente vai entrar diretamente na parte religiosa, na parte mais religiosa mesmo, falando da palavra religião como essa sensação de nos ligar com Deus, né, e de ter ensinos morais, ensinos que nos levam a essa divindade, ao Criador. Então, é apenas no terceiro livro que vem isso. E aí eu fico pensando assim, Kardec vai dizer o quê, né? Como é que ele vai apresentar o livro, né? E aí tem em alguns dos livros dele, se eu não me engano, em Obras Póstumas, tem falando sobre que o título que ele queria dar, o inicial ao livro, era a imitação do Evangelho, né? E foi sugerido a ele que não colocasse esse título, ao qual ele aceitou e acabou dando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, com isso, o que acontece é que a gente para pensar que já existiam outras religiões. Então, quando a pessoa pega esse livro, o que a pessoa vai encontrar dentro desse livro? Né? É uma refutação do que tinha anterior? É para combater os outros? Qual é a ideia? Né? Qual é a ideia do evangelho? E aí, óbvio, tem a introdução, mas eu queria focar. A introdução é extremamente importante também, minha gente. Mas senão a gente não acabaria chegando em retribuição. Eu queria focar nos capítulos iniciais do livro, para a gente poder entender o pensamento de Kardec nesse sentido, de o que é que ele quer com esse livro, para a gente poder chegar na retribuição. Então veja como é interessante, e no slide tá exatamente isso aqui para a gente ir seguindo, como os capítulos. Tem a introdução, que eu não coloquei aqui, mas aí o primeiro capítulo é Não Vim Destruir a Lei. Então imagina que Kardec ele está dando como que fosse uma indicação àqueles que estão pegando o livro, eles vão abrir o livro, né,
e vão olhar introdução. Não vão ler a introdução, mas provavelmente vão pegar ali o índice. O primeiro capítulo do livro é Não Vim Destruir a Lei. E a pessoa já pode parar para pensar e dizer assim, poxa, então o que é que ele veio fazer? Né? Então, será que ele não vai vir contra aquilo que já está estabelecido? E é exatamente isso que Kardec quer dar essa ideia. Né? Obviamente, ele vai pegar as falas de Jesus e vai mostrar que o próprio Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento. Então, esse é o ponto de partida de Kardec. É dizer assim, o Espiritismo não está aqui para destruir nada do que é lei universal. E aí é interessante que a gente pode vincular, inclusive, com o Livro dos Espíritos, que é o capítulo, que é a parte do Livro dos Espíritos, que se vincula mais diretamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte terceira, que se chama As Leis Morais. Né? Então é interessante a gente ver essa conexão logo no começo. Mas aí ele segue, né? Meu reino não é deste mundo. Já falando de um mundo que não é apenas um mundo material. Tem alguma coisa além do material. Existe algo mais, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, tanto fisicamente, a gente pode levar para esse lado, mas também a gente pode levar para lados espirituais, né? Como se existissem vários níveis diferentes de pessoas, de espíritos, de onde eu me encontro, né? Já dando continuando a dar esse sentido, continuando a dar esse encaminhamento, esse caminho de que a gente é muito mais do que e eu esqueci de trocar aqui para colocar isso um pouco maior, né? Assim fica melhor, né? Vocês não me veem menos e veem um pouco mais Kardec aí e os slides. Então, Kardec, e aí ele vai seguindo nessa ideia da espiritualidade. E aí, logo depois, ele pula para o capítulo 4, quando ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer novamente. Né? Já aí introduzindo uma ideia que não é contrária a ideias cristãs, porque os cristãos acreditavam que poderiam retornar, né? Acreditavam que poderiam se comunicar com os outros, né? Nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, no Antigo Testamento, espíritos se comunicam o tempo inteiro, não é? João é o Elias que há de vir. Então, existem todas essas conexões que Kardec está apenas trazendo de volta e trazendo à tona, trazendo à superfície. Então, ele continua nesse processo de apresentação de tudo. Desses conceitos primordiais, do que é básico para a gente poder compreender bem a mensagem de Jesus. E aí ele entra no Sermão do Monte, que talvez seja a maior de todos os compêndios morais do mundo, né? Independente de religião, o Sermão do Monte é um compêndio de ensinamentos éticos e morais que perdurarão eternamente, porque faz parte dessa lei maior, né, que é a lei de amor. Mas aí, com esses conceitos que Kardec trouxe nesses 4 primeiros capítulos, ele vai começar a apresentar essas leis do Sermão do Monte dentro das bem-aventuranças e mostrando, né, que a gente tem tarefas a cumprir, mas que existe um consolo no final, né? Que são as bem-aventuranças, né? São as felicidades que a gente vai alcançar, independente das coisas pelas quais nós estamos passando. Então ele começa com Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho, né, que trata das nossas dificuldades, das nossas aflições, dos nossos problemas, mas que a gente será feliz se a gente souber bem vivê-los. Né? E aí ele vem mostrar, logo depois disso, o porquê disso, né? Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem de consolação e é uma mensagem que nos mostra um futuro mais brilhante, um futuro mais tranquilo, mais amoroso, mais pacífico, mais alegre, né? E os próximos capítulos, o 7, o 8, o 9 e o 10, que também são 4 outras bem-aventuranças, com os bem-aventurados pobres de espírito, os de coração puro, os brandos e pacíficos e pacificadores, e aqueles que têm misericórdia
ou os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então esse aqui é o comecinho do Evangelho, que é extremamente importante, é extremamente interessante de a gente visualizar, que Kardec está querendo que a gente leia, está querendo que a gente estude, está querendo que a gente pare para pensar, pare para refletir, não para o outro, mas para a gente mesmo, não é? Porque a gente precisa de consolação, nós precisamos de iluminação, nós precisamos de harmonia, de paz. Então o Evangelho não é para o outro, né? Então eu estou aqui falando para quem está me ouvindo, obviamente, mas eu também estou falando e principalmente para mim, para que eu possa entender isso, porque vão existir momentos em que a gente estará aflito, em que eu estarei aflito, em que eu estou aflito, e eu também preciso da mensagem. Então, a mensagem nunca é para o outro, e sim para mim, né? Mas aí Kardec, e aí, depois de todo esse começo, né, desses 10 primeiros capítulos, ele entra num capítulo, agora ele começa a falar mais diretamente, ok, a gente já viu isso, a gente viu que a gente vai ser bem-aventurado, a gente viu que o Cristo é consolador, a gente viu que há muitas moradas, né, que a gente vai nascer de novo, nós teremos novas chances, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, qual é o primeiro capítulo? Logo depois desses 10 primeiros capítulos, quem lembra? Amar o próximo como a si mesmo. Então, veja, o primeiro capítulo que Kardec coloca depois das bem-aventuranças, depois dessa introdução em 10 capítulos, é amar o próximo como a si mesmo, que é semelhante. Esse é o mandamento que é semelhante ao primeiro e maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então aqui temos o primeiro, o maior, o mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui temos um segundo, que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Uma reciprocidade. Eu tenho que amar o próximo, aí eu aprendo a me amar, amo mais o próximo, continuo aprendendo a me amar e vamos nesse sentido. Não é o contrário. Não é eu primeiro e o próximo segundo. Não. É no mínimo simultaneamente. Mas é amar o próximo como a si mesmo, né? Então eu tenho que ter um parâmetro, é como um parâmetro, mas eu preciso sair de mim para o outro. É uma atitude uma atitude ativa, né? Não é passivo, é porque eu aprendo a me amar, então eu amo o outro. Não. Eu tenho que fazer o amor sair de mim para chegar no outro. E aí, com isso, à medida que o amor passa por mim, eu aprendo a me amar e eu amo o outro. Mas também aqui é outra discussão, né? E aí, logo depois desse capítulo, porque aí ele está falando de amar aquele que é fácil de amar, amar o mais amigo, amar aquele que está próximo, aquele que está ali do meu lado, né? Aquele que amar o que me ama, né? E tudo isso. Mas aí, o próximo capítulo, e aí fazer um parênteses. Amar o próximo, ele disse assim, já que é, entre aspas, fácil, né? Mas a pergunta é fácil? E vocês, cada um, né, vai ter uma resposta. Eu vou dizer que muitos de vocês vão dizer, muitos de nós vão dizer, não é fácil, né? Porque vem com um monte de desafios, né? O amar o próximo vem com vários desafios juntos, né? Eu estava até pensando sobre isso enquanto estava refletindo sobre o tema, né? E aí eu fiquei pensando sobre eu dizer assim, eu amo fulano de tal, quer dizer, eu amo meu filho, eu amo minha filha, eu amo meu marido, minha esposa, não importa quem quer que seja, né? Mas eu não gosto que ele faz aquilo. Eu não gosto que ela faz aquilo. Eu não gosto que eles fazem isso comigo. Quando eu digo que eu não gosto que fulano faz alguma coisa comigo, eu estou dizendo que eu deixei de amar o outro? Não, né? Eu não deixo de amar alguém porque ele faz alguma coisa que eu não goste, que ele faz alguma coisa que eu não concorde. O amor não depende do gostar do que o outro faz. O amar é o amar o ser.
Agora, eu posso não gostar e nem concordar com determinadas atitudes, e nem por isso eu vou deixar de amar aquela pessoa. Eu vou necessariamente deixar de apoiar, de estar do lado, de saber que sofre, de saber que dói, de saber que machuca as consequências dos atos da outra pessoa. Do mesmo modo como a gente. Eu estou fazendo uma coisa que não é correta moralmente, vamos dizer. E aí, como é que eu posso imaginar que Jesus gosta da minha atitude? Ele não gosta da minha atitude, mas ele não vai me deixar de me amar. Né? Deus não vai deixar de amar. Então é por isso que a gente diz que Deus ama todos, independente, porque ele não está olhando para a atitude, ele está olhando para o ser. Ele ama o ser, ele ama aquela pessoa, aquela entidade, aquela criatura, ele ama. Então o nosso objetivo é amar. Aí a gente mistura as coisas. E aí, quando a gente mistura as coisas ficam mais complexas. E por isso que a gente discute, né, sobre esse assunto, para a gente poder entrando nesse nível diferente de entender o que é esse amar. Fazendo um outro parênteses aqui, eu queria sugerir imensamente que as pessoas, que agora a gente chegou, né, no ponto onde a gente, né, depois de quase meia hora de conversa, a gente ainda não chegou nem no ponto principal. Mas eu acho que tudo isso é para a gente poder entender como é que a gente consegue visualizar dentro da gente mesmo onde é que o nosso coração está. Né? Então, o parênteses eu sugiro que a gente leia, e eu não coloquei o texto aqui, nem coloquei o texto completo, mas o capítulo do qual a gente tirou a parte que a gente está falando sobre retribuição hoje é desse capítulo aqui, o capítulo 12, que se já era difícil, a pergunta que eu fiz antes de a gente dizer, será que eu amo aqueles que me amam? E o que Jesus fala? Amai os vossos inimigos. O quão fácil é fazer isso? O quão mais difícil é a gente, se a gente acha difícil amar o próximo como a si mesmo, imaginar a gente amar o nosso inimigo. Né? Então, o capítulo 12 do Evangelho, e a gente não vai continuar nessa sequência de capítulos, porque a gente vai parar nesse, que é onde a gente vai fazer a nossa reflexão principal, é amar os vossos inimigos, né? Amemos os nossos inimigos. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer é, dentro desses 12 capítulos que a gente viu aqui como títulos e como sequência dentro de O Evangelho segundo o Espiritismo, é como se Kardec estivesse dizendo assim, olha, essa primeira parte é para a gente entender que a gente tem um futuro brilhante, que a gente tem possibilidades, que a gente tem o consolo, que a gente, depois de ter perdido uma oportunidade, a gente tem outra chance, Mas a partir de agora, no 11 e no 12, ele começa a dizer assim, mas a gente precisa trabalhar para que a gente não caia nos erros anteriores, para que a gente sofra menos, para que a gente não precise tanto de consolo, para que nas nossas próximas reencarnações a gente não esteja sofrendo tanto, não esteja com tanto problema, com tanta dificuldade, né? Então, é extremamente importante que a gente possa entender isso, trazer essa mensagem para a gente, trazer essa consciência do evangelho para dentro da gente, para que a gente possa verdadeiramente sair talvez de algum ponto de estagnação em que nós nos encontremos, não seja hoje, que já tenha sido no passado, que possa ser no futuro, porque a gente sabe que vai por altos e baixos sempre, não é? Que a gente possa pegar essa mensagem do evangelho e internalizá-la, né? Ser como Paulo nos diz em algum momento, sermos cartas vivas do Evangelho, não para o outro, mas para a gente mesmo, para que a gente possa estar sempre lendo essa mensagem nas nossas próprias ações e que outras pessoas possam olhar para mim como uma carta, ler o Evangelho através das minhas ações. Mas isso é para o outro. Para mim,
é me tornar essa carta, não é? É verdadeiramente trazer esse evangelho para dentro do coração e externá-la dentro das minhas ações, das minhas palavras, do meu olhar, do meu ouvir, de tudo que eu sou, de tudo que eu seja, né? Então, o capítulo 11 e 12 é o começo disso, Kardec dizendo, vamos agir, minha gente, vamos trabalhar, vamos colocar em prática o evangelho. Amar o próximo como a si mesmo, como esse princípio é, extremamente difícil de ser realizado, mas extremamente necessário, né? E aí ele vai para o próximo passo, que é como que dizer assim, Jesus não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Porque esse é um outro equívoco que a gente acaba se encontrando, acaba vendo em muitas coisas da vida. Ah, porque eu sou cristão, ou porque eu entrei no espiritismo, ou eu entrei na igreja, e aí agora pronto, agora eu estou salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser, e a gente sabe que não é assim, porque não é porque eu estou no centro espírita, seja virtual ou não, seja tomando passe ou não, que eu estou que resolver o meu problema. Todos aqui que já são espíritas há um bom tempo, já sabem disso, né? Então não adianta a gente ir para uma igreja nova só porque é a igreja é nova. Ah, é uma igreja nova, porque daqui a pouco a gente vai encontrar pessoas que a gente vai ter problemas do mesmo jeito que a gente teve na igreja anterior. Porque o problema a gente sabe que não é na igreja, não é no templo, não é no centro espírita. O problema que eu tenho com outras pessoas é um problema meu individual. Ah, mas porque eu vou para um lugar eu tenho um problema, eu vou para outro lugar eu tenho um problema. Então significa dizer que o problema não necessariamente é no outro lugar. Se onde quer que eu vou eu tenho problemas, pode muito provavelmente perceber, a gente talvez perceba mais facilmente, olhando de fora, que o problema talvez seja eu mesmo, né? Então, quando Kardec sugere, quando Jesus fala, né, do amai os vossos inimigos, ele está dizendo assim, ó, vocês estão achando que a minha mensagem é uma mensagem fácil, simples, é uma mensagem, não, é uma mensagem de esforço. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem de esforço, não é uma mensagem de chegou e pronto e resolveu o problema. Não é? Ai, não, porque Jesus, agora eu sou seguidor de Jesus e não, agora que o trabalho começou. Não é? A gente aqui no centro está estudando o livro Paulo Estevão, provavelmente todos vocês já estudaram ou já leram, mas quando a gente para e se detém sobre detalhes, a gente percebe o quanto é complicado e o quanto Paulo fala sobre isso. Mas não só fala, vive isso, não é? Vive a ideia de que para ele fazer o que ele conseguiu fazer, não só ele sozinho, mas outras pessoas, né, como Barnabé, como João Marcos, como Lucas, como vários outros, os que ficaram, não os que foram, Tiago, Pedro, é sempre muito difícil, sempre muito difícil. E o próprio Jesus, né, ele até diz isso numa das suas cartas, o próprio Jesus, ele diz a João Marcos isso, Jesus, que foi quem foi, morreu na cruz, não espere que quando você se juntar a mim, Marcos, as coisas serão mais fáceis. Então, por quê? Porque a gente tem esses inimigos, né? A gente tem essa tarefa, né? E isso é muito complexo, é muito difícil de ser atingido, né? Então, daqui desse título, Retribuir o mal com o bem, que é como Kardec começa o capítulo Amai os vossos inimigos, é o subtítulo dos primeiros itens desse capítulo, se intitula Retribuir o mal com o bem. Então, eu sugiro, recomendo a todos a lerem pelo menos esse item, retribuir o mal com o bem, que são vários itens em sequência, onde Kardec conversa sobre muita coisa sobre esse assunto. Aqui vai ser apenas uma pincelada sobre isso, para a gente poder, talvez, ser como um ponto de partida, como sendo o motor de arranque, para a gente poder refletir mais sobre nós mesmos, né? Sobre como a gente tem pensado e tem sentido sobre o mundo e sobre as coisas do mundo, né? Então, retribuir o mal com o bem. E aí foi daí que surgiu na minha mente a ideia de a gente conversar sobre a palavra retribuição, né? E aí a palavra retribuição, ela no dicionário, eu peguei um dicionário online, chamou Dicionário Priberan,
é um dicionário em português de Portugal, assim, mas é um dicionário de português em geral, então é um dicionário excelente online, inclusive, para quem quer, e é gratuito e tal, então tem muito mesmo. Então, retribuição, né? Retribuição é salário, recompensa pecuniária por um serviço, mas também é um prêmio, um galardão, um agradecimento, né? Então, retribuição tem esse sentido de a gente dar de volta, né? Retribuir o que foi nos dado. O que é engraçado é que normalmente, pelo menos na minha vivência, quando a gente usa retribuir, né, a gente utiliza o retribuir como se fosse no mesmo sentido daquilo que me foi dado. Então, por exemplo, se alguém me deu uma coisa boa, eu vou dar uma coisa boa. E normalmente é mais nesse sentido, né? Mas também tem, é uma retribuição com aquilo que ele me fez. Se ele me fez, então, uma coisa ruim, o que é que eu vou retribuir? Como é que eu retribuo? E aí, de uma maneira geral, a gente escuta, mesmo que não com essa palavra, a gente escuta que eu devolvo na mesma moeda. Né? E aí, veja, recompensa pecuniária por um serviço. Então, a palavra retribuição, ela tem essa peculiaridade de uma maneira mais geral, vamos dizer, linguisticamente falando, ou no dia a dia da conversa. A gente vincula uma coisa, se é uma coisa positiva, a gente retribui como uma coisa positiva. Se for uma coisa negativa, a retribuição normalmente também é no mesmo tom daquilo que foi feito originalmente. Não sempre, mas... E talvez, aí eu não sei, porque como eu já escuto retribuir o mal com o bem desde muito novo, então na minha cabeça ela já tem essa dissociação. Mas de uma maneira geral, se a gente não para pensar muito sobre o retribuir o mal com o bem, ou seja, o mal com uma coisa contrária, a palavra retribuição, ela normalmente ela o reverso da retribuição, a retribuição igual, equivalente ao que foi dado. Então, é como se na minha cabeça, pelo menos, a palavra retribuição, ela tivesse um pouco dessa ideia do olho por olho, dente por dente, que é um olho por um olho, um dente por um dente, né? E que não é a ideia que o Evangelho nos dá. A ideia que o Evangelho nos dá é exatamente o contrário. É que a retribuição de uma coisa má, ela tem que ser revertida para que a gente retribua com uma coisa boa, com uma coisa que traga e que faça o bem. É por isso que o título dessa parte que Kardec dá do Evangelho é retribuir o mal com o bem. Para que a gente possa começar a pensar, para que a gente possa verdadeiramente entender qual é a mensagem do Cristo, né? E aí eu volto para aquela história do começo, né? A história de Dona Beija, a história em que ela pegou o esterco, né? O estrume, e utilizou aquele estrume para dar comida às suas rosas, às suas flores, extraiu as flores dali e devolveu as flores como presente. Então, externamente, é sobre isso que a gente está falando. Mas vamos prestar atenção num pequeno detalhe aqui que eu não falei lá atrás para a gente poder refletir sobre ele aqui. O que é que se passa no coração da pessoa? Porque, veja, o que está externamente é o que eu quero mostrar, né? É o que eu quero fazer, por qualquer motivo que seja. Qual é o motivo que eu quero fazer isso? Eu faço. Qual o motivo? Não. O que é que se vê quando se faz? Então, quem está olhando de fora a história não viu a motivação de Dona Beija em devolver as rosas. A gente olha essa ação como uma ação, ou pode olhar essa ação como uma ação de retribuir o mal com o bem, literalmente, né? Alguém me deu o mal porque aparentemente ele queria me fazer o mal, e Dona Beija devolveu rosas porque ela queria fazer o bem, né? Então, ela fez isso, vamos dizer, externamente. Entretanto, se a gente abstrair a situação que eu contei lá no começo, ou seja, as mulheres ou as pessoas que mandaram o esterco, o estrume para ela, queriam humilhá-la.
E por isso que enviaram o cocô de animal para ela. Então, tem todo um contexto mental e íntimo. Então, a gente olha para essas pessoas e consegue visualizar que essas pessoas não estão com o coração bom, não estão com o coração cheio de amor por aquela outra pessoa, né? Então, a gente tem esse contexto. Agora, vamos para o contexto de Dona Beija. Dona Beija sabe que foi humilhada. O que é que ela quer fazer agora? Ela quer agradecer aquelas pessoas e por isso ela manda as flores, ou ela quer também humilhar as pessoas e por isso que ela manda as flores? E isso é uma pulga atrás da nossa orelha. Porque é muito fácil, não vou dizer que é muito fácil, mas não vou chegar nesse ponto, mas talvez seja mais fácil a gente enviar flores de volta para querer ficar por cima, como diz o ditado, né? Para querer ficar por cima da carne seca e enviar agora, você me enviou cocô, então eu vou enviar flores, porque eu estou mostrando a você que eu sou melhor do que você. E aí a pergunta é, somos melhores? Ou somos apenas melhores num determinado aspecto e não em outro determinado aspecto? Porque esse aspecto de eu querer mandar de volta uma flor para quem me mandou cocô, será que não é uma demonstração de orgulho, vaidade e egoísmo? E aqui é para a gente pensar. Então veja, o retribuir o mal com o bem não é uma atitude externa, mas sim uma atitude interior. E esse é o processo mais complexo de a gente conseguir chegar, de a gente conseguir realmente transformar. É a coisa interna. Mas, se eu não consigo ainda fazer a coisa interna, que eu comece pelo externo. Mas não comece e pare no externo. Que eu comece e continue trabalhando até que aquilo chegue no interior. Então, seria o caso de a gente olhar para essa situação de Dona Beija, que eu não estou dizendo nem que foi boa, nem que foi ruim, estou pedindo para a gente usar uma história talvez fictícia que aconteceu numa novela, numa série, num filme, e refletir nela como sendo eu. O que é que eu faria? Como é que eu faria? Utilizar os exemplos fictícios, virtuais, ou até mesmo documentais e reais de coisas que acontecem com os outros e parar e se perguntar: e se fosse eu, como é que eu agiria? E aí a gente dá o salto e pergunta: e se fosse Jesus, como é que ele agiria? Eu sei, eu estou pedindo demais, porque eu também estou pedindo demais de mim. Mas é isso que Jesus pede da gente. Se ele sugere amai os vossos inimigos, é porque ele tem um objetivo com isso. E a gente pode até dizer, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Mas eu tenho que ter a consciência de que é um pedido do Cristo. É um ensinamento da lei do amor. Que ele exemplificou. Que ele fez. Que ele veio aqui para viver e para vivenciar. Então é isso que ele está pedindo da gente. E aí, mas aí vamos seguir, né? Eu deixei aqui um tempinho as definições para a gente olhar. E aí eu queria trazer aqui, os textos a partir de agora são basicamente só do começo desse capítulo. E são só de Mateus, de Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus 5 e 43 nesse caso aqui. Aprendestes o que foi dito. Isso é Jesus no Sermão do Monte falando para a gente, tá? Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Então ele está citando quase que diretamente algum ensinamento que as pessoas da época estão ouvindo. Porque eu não vou chegar e dizer assim, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. E isso aí, ó, tem gente falando. A não ser que eu seja muito desonesto, se eu estou falando isso é porque eu já ouvi isso. É porque isso está sendo falado e está sendo divulgado no meu derredor, né, nas minhas cercanias. E eu estou escutando as pessoas falarem isso. Então, veja, é como se Jesus estivesse prestando atenção, e certamente ele estava prestando atenção, ao que está acontecendo ao redor. E ele disse assim, ó, vocês estão ouvindo por aí, estão aprendendo por aí, vocês aprenderam que isso foi dito. Amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos.
E aí existe uma discussão de onde é que isso foi dito. Porque a gente não encontra isso no Antigo Testamento, dentro da lei. A gente encontra em histórias de pessoas, mas dentro da lei, não. Amai a Deus sobre todas as coisas. O capítulo anterior do Evangelho é amar o próximo como a si mesmo, como a gente acabou de falar, que também está citado como lei no Levítico, lá para trás. Mas amai os vossos inimigos não está na lei, não está no Antigo Testamento. Então, de onde é que ele ouviu isso? Por que ele está dizendo para as pessoas tomarem cuidado com isso? Por que ele está dizendo, aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos? E aí, em 1800, vou trocar aqui o slide. E aí, aí eu coloquei aqui rapidamente, né, o que é inimigo, porque às vezes a gente fica meio que na dúvida, mas aí tem, interessante, né, essas duas palavras, eu não sei pronunciar, mas foi como eu encontrei, oiev e tzar, são palavras hebraicas que diz inimigo, essas duas palavras, né, oiev e tzar, quando se traduz é aquele que odeia o outro, né, adversário ou aquele que causa problemas. Então, inimigo tem essa conotação, né, e inimigo como ectros, uma palavra grega, foi traduzido como inimigo, e é um inimigo que pode ser pessoal, nacional ou espiritual. Isso é muito interessante. Isso aqui vale a pena a gente até, valeria a pena até conversar um pouco sobre esse aspecto também em outros estudos, né? Mas aí, com relação àquilo que Jesus falou sobre o inimigo, é interessante notar que quando os manuscritos do Mar Morto foram encontrados em Qumran, né, que é perto de Jerusalém, dá para ver aqui, né, Jerusalém, Jericó, Belém, né, Hebron, Ramala, e aqui toda aquela região, né, por onde Jesus andava, né, e um homem descia de Jerusalém para Jericó, né, na parábola. Então tá tudo aqui assim, né, nessa região. Então vê, nessa região aqui, ó, aqui é o Mar Morto, nesse lugar, e aqui nesse lugarzinho, que é Qumran, foram encontrados manuscritos no ano de 1848 que datam próxima da época de Jesus. E foram encontrados manuscritos dos essênios, que era um povo, uma seita judia que ficava por ali. As pessoas às vezes comentavam até que Jesus pode ter sido essênio e tal, e a gente vê que não é. Porque dentro dos ensinamentos dos essênios existia um livro que se chamava Regras para a Guerra. E dentro desse livro de Regras para a Guerra, eles mencionam a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. E dentro desse livro, onde tem essas regras, vamos dizer assim, as regras falam de violência, as regras falam de matar e de exterminar os inimigos, ou seja, de odiar os inimigos. Então é muito provável, não vou dizer que eram dos essênios, que os estudiosos não vinculam diretamente, mas é muito interessante quando a gente olha para isso, que Jesus, conhecendo a turma da região, ele provavelmente escutou as pessoas falarem sobre isso e dizendo, eu estou escutando por aí, minha gente, vamos prestar atenção. O povo dizendo, odiai os vossos inimigos. Amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Mas vamos prestar atenção que não é bem assim, não. E aí aí eu boto a sequência. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele está dizendo, isso aqui está sendo dito, mas aqui é o que eu estou dizendo. E a gente aceita como sendo uma de Jesus, se eu quero acreditar ou aceitar que Jesus é um grande espírito, né, que veio, o maior de todos, que veio aqui nos ensinar, nos mostrar o que é o amor, de que o que ele está dizendo é algo que merece ser feito e que merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração. E aí ele diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Você viu, aquele que a gente estava falando mais cedo. Não é porque Jesus e Deus, ele não acha que uma pessoa que está sendo injusta está correta. Entretanto, não é por isso que ele vai deixar de amar o injusto.
Não é porque uma pessoa me persegue e me calunia que eu vou odiar aquela pessoa. Não, eu tenho que fazer o bem àquela pessoa, orar por aqueles que estão fazendo isso. Né? Então, é Jesus pedindo para a gente dar o salto, para a gente pular, para a gente dizer assim, cara, já está na hora de a gente não devolver ao mundo aquilo que a gente está recebendo do mundo. A gente tem que ser o contraponto da bondade ou da maldade. A gente tem que ser o contraponto da coisa negativa. Se a coisa está sendo falada de maneira negativa, que a gente fale de maneira positiva. Se a gente está sendo atacado, que a gente se defenda, mas não ataque de volta para diminuir o outro, para minimizar, menosprezar, humilhar o outro. Não. A gente precisa ser diferente. Mas não ser diferente porque quer ser melhor do que o outro, mas ser diferente porque Jesus nos mostra o quão importante é ser diferente. O quão fundamental para um mundo melhor é ser diferente. Porque senão a gente vai estar e vai continuar repetindo os mesmos erros de sempre. Do olho por olho, dente por dente, por exemplo. Então, quando a gente, como exercício individual, já que praticamente todo mundo ou lê livro, ou assiste filme, ou vê vídeo na internet, ou assiste série ou novela, um exercício eu acho que extremamente positivo para a gente é se perguntar, se eu tivesse no lugar de fulano, como é que eu faria? Na série, na história que está acontecendo. Mas não se colocar só no lado do mocinho, não. É se colocar no lado do bandido também. Se colocar no lado daquele para sentir a dor, para sentir a dificuldade e se perguntar, poxa, cara, o que é que eu faria? Como é que eu faria se eu tivesse recebido isso daquela pessoa desse jeito? Será que eu não agiria da mesma maneira? E aí eu julgo menos. Por julgar menos, eu posso parar para pensar e dizer, torço para nunca conseguir, nunca estar naquela posição, para não ter que tomar decisões dessa maneira. E se tiver que tomar decisões, qual é a decisão que eu tomo? E fazer esse exercício mental, se colocar no lugar do outro, para saber como é que eu vou retribuir. Ou, melhor, como é que eu posso retribuir o mal que eu recebo com o bem. Como é que eu posso fazer isso? Mas Jesus continua, e aí a gente já está chegando aqui no finzinho, quando ele diz assim: porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem também assim? E aqui ele colocou os publicanos como exemplo daquela coisa exterior, né, que a gente faz. Né? Não procedem também assim os publicanos, ou seja, aqueles que só fazem isso? A gente pode substituir aqui por qualquer pessoa, qualquer tipo de coisa. Não é assim que uma pessoa que é ruim faz com a outra? Não é assim? Então, eu que sou cristão, eu vou fazer a mesma coisa que o outro, que eu, de um certo modo, critico, está fazendo? Então, o que é que me torna diferente daquele outro? O que é que me torna realmente cristão? Porque se for para dizer que eu sou cristão porque eu vou para a igreja, então qualquer pessoa que um dia foi para a igreja e nunca mais foi, é cristão e está salvo. Então, essa reflexão é uma reflexão, eu acho que ela é extremamente poderosa para a gente pensar sobre a gente. Não é para pensar e apontar o dedo para o outro, não. O padre Marcelo Rossi, né, muitos anos atrás, quando ele começou, né, a ficar famoso por causa da música, né, que ele cantava e ele disse uma coisa uma vez e nunca me esqueci, e a gente já repetiu isso milhões de vezes, já vi dezenas de palestrantes espíritas, pastores, padres fazendo. Quando eu aponto um dedo para alguém, tem 3 apontando para mim. Então, a partir do momento em que eu olho para o outro e o outro está fazendo uma coisa ruim ou errada, que eu acho errada, e a partir dali, eu faço a mesma coisa errada depois, o que é que está me tornando diferente daquele a quem eu estou criticando? Né? Então, e aí ele termina essa parte do Sermão do Monte, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec anota também: se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos, ou seja, aqueles que não têm religião? Ou seja, não é assim que os que não têm religião, os que não estão se importando em pensar sobre essas coisas, estão fazendo também? Então, qual é a grande diferença? O que é que eu, cristão, estou fazendo de diferente? E essa é a grande pergunta. O que é que eu, cristão, estou fazendo de tão diferente?
Eu estou retribuindo o mal com o mal? Ah, não, mas é porque eu quero ensinar fulano. Aí ele fez uma coisa, aí eu faço de volta a mesma coisa? Como assim? A própria educação hoje em dia já mudou completamente o modo de que a gente olha o erro do outro, o erro da criança. Antigamente eu punia para fazer isso. Hoje em dia eu tenho que dar a correção, mas como é que eu dou essa correção é extremamente importante para eu reforçar determinadas coisas e não reforçar outras. E aí, Kardec também anota, ele anota ainda mais algumas coisas de Lucas e tal, mas ele anota também aqui uma outra frase de Jesus, para a gente encerrar, dizendo assim: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, assim, não vale a pena viver de aparências. Se a gente for fazer uma coisa boa, a gente faça aquela coisa boa, né? E que, se ainda é aparência, que eu possa transformar a aparência em realidade íntima. Não seja apenas as flores exteriores, mas que de dentro para fora, verdadeiramente, eu esteja entregando flores. Então, se algum dia eu tiver que dar de presente a alguém alguma coisa, e eu sei que aquela pessoa tem flores e gosta de flores, que eu dê estrume àquela pessoa, mas que o estrume que eu dê seja um estrume produtivo, seja o estrume para o objetivo ao qual a pessoa ama, porque eu estou dando com amor, eu estou comprando terra para o outro, eu estou comprando fertilizante para o outro, e não uma demonstração de humilhação para o outro. E que, se algum dia eu for dar flores de volta, que eu dê flores porque eu quero que a pessoa fique perfumada, tanto quanto a mão que pegou a flor fique perfumada, e não porque eu quero mostrar que eu sou melhor do que a outra pessoa. Então, em qualquer situação da vida, se alguma coisa me acontecer, que a minha retribuição tenha sido o que eu receba, mal ou bom, que o que eu recebi tenha sido uma coisa positiva ou negativa, que a minha retribuição seja sempre, sempre e sempre o bem, que seja sempre, sempre e sempre construtiva, positiva e boa. Então, espero que a reflexão sirva para vocês como serviu e tem servido para mim no nosso dia a dia. Se vocês quiserem mandar comentários, sintam-se à vontade. Espero que em algum momento eu consiga ler os comentários e, de repente, responder alguma coisa. Quero mais uma vez agradecer a Lucila, agradecer a Painho, a Jacó Painho de Melo, como eu costumo chamá-lo quando a gente está assim nesses encontros espíritas, pelo convite, pelo trabalho do Leão, que o trabalho continue firme e forte, né, ajudando tantas pessoas, ajudando a comunidade, ajudando todo mundo, que nós possamos permanecer vinculados ao Cristo, vinculados mentalmente, vinculados espiritualmente, estando perto fisicamente ou longe fisicamente, mas que esses laços de amor, de amizade que Jesus nos lançou, possam continuar nos unindo rumo a essa luz e a esse amor infinito, que é o amor de Deus por todos nós. Muito obrigado, minha gente. Espero que todos tenham um excelente restinho de domingo e que a gente possa se encontrar em breve novamente. Um grande beijo, um grande abraço no coração de todos e até breve. E então tivemos aí o Mackenzie trazendo boas oportunidades de reflexão, porque todos nós devemos retribuir, pelo menos ao grande Deus, à nossa vida. Precisamos sempre estar em estado de retribuição. Vamos fazer uma oração para concluir nossa domingueira de hoje? Deus Pai amado, que estas lições nós as reflitamos não apenas com a mente, mas sobretudo com os sentimentos. Que tudo seja bom, proveitoso, útil e positivo em nossas vidas. Que atravessemos as nossas dificuldades melhorando sempre. E que todos os obstáculos sejam percebidos como meros obstáculos ou convites à superação. Que os bons amigos do bem estejam conosco e que a nossa semana que vai se iniciar
venha repleta de oportunidades bem aproveitadas para o nosso crescimento e aprendizado. Que assim seja. É isso, pessoal. Olha, um abraço imenso. E amanhã à noite, a partir das 7h30, temos mais um estudo sobre magnetismo e mediunidade. Espero você, tá bom? Tchau. Tudo de bom.